Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. O meu tema nesses 2 dias, eu falo hoje e amanhã, sobre o mesmo tema, dividido em 2 partes, é pregação e apologética. Às vezes as pessoas acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra, como se apologética fosse algo que os acadêmicos fazem, enquanto pregação é algo que nós, pastores, fazemos. Mas espero que você veja hoje e amanhã que tem muito a ver, sim. E que se nós pensarmos apologeticamente, a partir das Escrituras, nós teremos muito a crescer em nossas próprias pregações. A gente vai conversar hoje sobre Romanos 1 e desmascarar um pouco do que está por detrás do pensamento de todos os descrentes. E vou fazer uns comentários sobre como isso pode ser usado de maneira apologética na nossa pregação. E amanhã a gente fala um pouquinho mais amplamente sobre como as narrativas bíblicas são belas ferramentas apologéticas. Então agora eu vou pedir sua atenção para a nossa leitura da Palavra de Deus, Romanos 1, de 18 a 32. Assim diz o Senhor, eu estou lendo da Almeida Revista Atualizada. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. É porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Claramente. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, alvareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nessa tarde, gratos pela oportunidade de estarmos juntos, pedimos que o Senhor nos abençoe a considerarmos esse texto bíblico e a considerarmos como ele nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Já ouviu falar de um homem chamado Aldous Huxley? Aldous Huxley foi o líder de muitos pensamentos rebeldes, mais do que dá para listar no nosso tempo. Escritor e filósofo inglês, foi um dos grandes nomes do século XX. Propagador de um misticismo universalista, publicou muitas obras que são influentes, como As Portas da Percepção, ou Admirável Mundo Novo, e foi popularizador do uso de drogas psicodélicas e experiências extrasensoriais. Curiosamente, Aldous Huxley morreu no mesmo dia que C.S. Lewis e que John Kennedy, o presidente assassinado. Certa vez, numa entrevista, Huxley confessou algo que eu acho extremamente revelador. Ele disse o seguinte: para mim, como para a maioria dos meus contemporâneos, sem dúvida, a filosofia da ausência de significado foi basicamente um instrumento de libertação. A libertação que desejávamos era, ao mesmo tempo, a de um determinado sistema político e econômico e um determinado sistema de moralidade. Nós fazíamos oposição à moralidade porque interferia em nossa liberdade sexual.
E havia um método admiravelmente simples de refutar essas pessoas e, ao mesmo tempo, justificar a nós mesmos e a nossa revolta política e erótica. Podíamos negar que o mundo tivesse absolutamente qualquer significado. Fecha aspas. Eu gosto da franqueza, embora não goste do que ele diz. O entendimento que ele tinha bem claro de que a rebelião do pensamento dele, de que dizer que nada faz sentido, era um jeito de se libertar e fazer o que quer. E dormir com quem quer a hora que deseja. Isso me lembra uma história que Tim Keller conta sobre um jovem que vai para a faculdade nos Estados Unidos. Os jovens normalmente saem de casa para ir para a faculdade. Jovem da igreja, depois de voltar, depois de um ano letivo, ele volta para casa e fala com o pastor, e o pastor o chama para conversar, como a gente deve fazer. E o jovem começa com aquela história: eu não sei mais se eu acredito em Deus, eu não sei se eu sei mesmo se a Bíblia é a palavra de Deus, eu acho que a religião é o ópio do povo, essa conversa, sabe como é, né? E o pastor perspicazmente pergunta para ele: com quem que você está dormindo? E ele falou: como que você sabe? O pastor conhecia Romanos 1. Ele sabe que muitas vezes nós temos justificativas intelectuais para negar a existência de Deus, porque Deus interfere na nossa liberdade. E como é comum a gente ver pessoas que começam a questionar a bondade de Deus, a existência de Deus, o amor de Deus, a verdade de Deus sobre Jesus, e no final das contas elas só estão querendo se livrar das amarras do Senhor. Talvez nem mesmo elas entendam como e por que fazem isso, porém Deus nos ensina. Paulo nos ensina isso em Romanos 1. E essa explicação paulina sobre a dinâmica do coração de todas as pessoas, irmãos, é extremamente útil para a gente. Nós, porque conhecemos Romanos 1, de certa maneira entendemos melhor o que se passa no coração dos descrentes do que eles mesmos. E hoje nós vamos investigar essa passagem para ver como essas coisas funcionam, trazendo aqui diversas conclusões para a nossa tarefa de pregação e apologética. Quero que você note, para começar, como Deus se ira justamente porque esse mundo que sabe que ele existe não glorifica. É isso que ele diz no verso 18. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Verso 18 começa com uma verdade que é chocante para muitos do nosso tempo, espero que não para pregadores fiéis do Evangelho. E a verdade é que Deus está irado com o mundo. Por quê? O resumo está aí no verso 21. Porque conhecendo a Deus, não o glorificam e nem lhe dão graças. Simples assim. As pessoas sabem que Deus existe, mas se recusam a adorá-lo e se recusam a lhe ser gratos. Sério? Vamos desembrulhar isso. O mundo está detendo a verdade pela injustiça em sua impiedade e perversão. Deter a verdade pela injustiça é se negar a crer naquilo que é verdadeiro, naquilo que é claro aos olhos, e fazer sabendo, fazer de caso pensado, ainda que com nuances internas que talvez a própria pessoa não entenda. E fazer isso não por causa de legítimas objeções intelectuais, mas por causa da injustiça do coração. Mas veja que muitas vezes as razões que nós damos para as coisas não são as razões verdadeiras. É assim comigo e com você também. As razões que as pessoas para quem você prega expressam para não crer em Deus, talvez sejam parcialmente verdadeiras, mas não são o que está mais lá no fundo, não. Eu acho que você já passou por isso. Você foi convidado para ir a um jantar, mas é jogo 7 da NBA. Você vai sair para ver, cara, Nuggets contra o Wolves, como é que você vai perder um jogaço desse, aquele jantar de gente que você nem gosta? Como é que você faz? Aí você inventa uma história, você fala: não, amanhã é dia de pregar, né? Tem que dormir cedo para pregar. Ou estou um pouquinho resfriado, meu nariz está um pouco entupido, assim. E talvez seu nariz esteja um pouco entupido, e talvez sim você tenha que pregar, mas essas não são as razões reais, são? Você queria só ficar em casa, você queria ficar descansando, queria qualquer outra coisa. O que Paulo está dizendo para você hoje é que a humanidade faz a mesma coisa contra a existência de Deus. Ela se nega a dar glórias a Deus, mas ela não vai dizer a verdade acerca disso. Ela é ingrata quanto a Deus, ela é ímpia e perversa. Impiedade é simplesmente se recusar a se dobrar diante de Deus, é o coração autônomo, é seguir aquilo que a serpente nos ensinou e que já vem codificado de fábrica. Lembra, a serpente disse para Adão e para Eva: Deus não quer que você seja feliz, o que Deus tem para você não é o melhor, Deus é invejoso, etc, etc. A mulher e o homem acreditaram e a humanidade segue acreditando. E o resultado disso é impiedade e perversão. Veja, o que Paulo está dizendo é que as pessoas fazem coisas erradas porque tem algo fundamentalmente errado dentro do coração. E, logicamente, Deus está irado com isso.
porque o mundo se recusa a amá-lo e a glorificá-lo e a lhe ser grato. Paulo está falando isso para todas as pessoas. De quem que ele está falando aqui? Do pessoal que vai à igreja, mas vive uma vida dupla? Do pessoal que era da igreja e apostatou? Paulo está falando de toda a humanidade. Essa é a espantosa verdade de Romanos 1:18 em diante. Todas as pessoas do mundo, em todos os tempos e culturas, conhecem algo sobre Deus. Verso 19, porque Deus mostrou. Porque o próprio Deus lhe manifestou algo sobre si mesmo. Pessoas de enorme estudo, pessoas sem nenhuma formação. Pessoas na Escandinávia secular, pessoas na Katmandu hinduísta ou budista. Pessoas na era secular, pessoas no Egito antigo politeísta. Pessoas na Istambul islâmica, pessoas no Brasil politeísta. As pessoas sabem a verdade sobre Deus, em algum nível do seu coração. Isso é patente óbvio na análise paulina. O que falta ao ser humano não é saber que Deus existe, é parar de tentar se convencer do contrário. É parar de ficar arrumando história para o próprio coração, para fugir do Deus que ele sabe que existe porque ele olha ao seu redor. Tendo conhecimento de Deus, diz o texto, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Tá, mas como que eles sabem? Olha aí de novo, versos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é demonstrado, manifesto entre eles, porque quem lhes manifestou? Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como a sua própria divindade, obscuramente se reconhecem. É isso que diz o texto? Obscuramente? Claramente se reconhecem. Desde quando? Desde o princípio do mundo. Através do quê? Das coisas que foram criadas. Paulo está dizendo algo seríssimo que vale para todos os humanos de todos os tempos. Todo mundo recebeu revelação acerca de Deus o suficiente para se tornar indesculpável diante dele. Veja, não é que todo mundo ouviu o evangelho na mata, na montanha ou nas ilhas, mas todos tiveram acesso a um conhecimento que é suficiente para condená-los. Eu fiz alguma coisa errada aqui? É uma censura? Não? Voltou? Não voltou, mas vamos seguindo. Veja, ele não está falando aqui que caiu um panfleto nas mãos do seu vizinho e de alguma forma ele ouviu. Ele está falando que a própria criação serve para demonstrar a existência de Deus. Algo dos atributos do Senhor Deus são reconhecidos por meio das coisas criadas. Deus, ao fazer o mundo, o criou de tal maneira que a própria criação, que ele fez e disse que era muito boa, revela que ele existe e que ele é a fonte de todo o bem. No mínimo, diz o texto, dá para você saber que existe um Deus. Salmo 19, por exemplo, fala que os céus proclamam a glória de Deus, sem usar palavras, mas de uma maneira bem real. Aliás, você deve ter percebido no dia 10 de maio como o planeta explodiu em comoção, vocês viram isso? Com as incomparáveis auroras boreais e austrais que se mostraram em alcance sem precedente do que a gente tem memória. E muitas pessoas viram, postaram, compartilharam, tuitaram, facebookaram e ao mesmo tempo não adoraram a Deus. E nele deram graças por uma demonstração tão óbvia da glória do Senhor. Só postaram as fotos mesmo. As pessoas ao nosso redor não perderam, irmãos, a capacidade de se espantarem com beleza e com maravilhas, mesmo nessa era secular em que a gente vive, pois continuam sendo imagem de Deus, feitos por Deus para amá-lo e para a sua glória. E a sua glória é claramente manifesta. Claramente. Não é de uma maneira escondida, não é de maneira encriptada, não é algo que só os grandes pensadores do mundo são capazes de entender. É claramente. O sol e a sua glória, as estrelas, as células humanas, as espécimes de mamíferos marinhos, os crisântemos, o sistema digestivo, os shih tzus, a tabela periódica, as abelhas, Niterói, as formações rochosas, as equações do eletromagnetismo. Cada uma dessas coisas é prova suficiente de que existe um Deus e Ele é todo-poderoso. Mesmo que a pessoa nasça cega e não possa ver as estrelas radiantes, mesmo que ela nasça surda e não possa ouvir os sons dos pássaros e cachorrinhos, ela tem nela mesma revelação suficiente acerca do Deus verdadeiro, porque cada pessoa desse mundo é imagem e semelhança de Deus. Todo homem, toda mulher é prova para si mesmo de que Deus existe.
a própria existência da pessoa a deixa indesculpável diante de Deus. Não é falta de evidência que faz com que teu vizinho ou teu familiar falhe em adorar a Deus. Não é falta de evidência. Não é falta de prova. Paulo está dizendo, Deus claramente se revelou. E ninguém tem desculpa. Todos são indesculpáveis. Isso traz consequências para a gente pensar em apologética e para pensar em pregação. Apologética é a defesa da fé. Porque o que Paulo está dizendo aqui traz consequências muito sérias para a gente entender como podemos usar a revelação de Deus, a revelação geral, essa revelação universal. Na nossa defesa e apresentação da fé, nós podemos, por causa disso, começar as conversas evangelísticas em qualquer parte. Às vezes as pessoas pensam, qual que é o ponto de contato para a gente começar a evangelizar alguém? Será que primeiro eu tenho que provar para a pessoa que Deus existe? Não precisa, Paulo está dizendo que ela sabe, embora ela tenha se convencido de que não sabe. Será que eu preciso provar isso ou provar aquilo? Você pode usar absolutamente qualquer lugar, qualquer assunto, para conduzir a conversa e apontar a pessoa para a glória de Deus. É isso que Paulo faz lá em Atos 17. Lembra daquela situação interessantíssima em que Paulo está lá em Atenas, esperando o resto da turma da equipe missionária? O que ele faz? Ele dá um passeio na cidade, ele vê a idolatria, o seu coração fica compungido com aquilo, ele vai até a praça pública, o chamam até o Areópago, ele está pregando, e como é que ele começa? Senhores atenienses, em tudo vos vejo demasiadamente religiosos. Um negócio que não fica claro se é um elogio ou uma ofensa, né? Aí o pessoal olha assim, ele fala, inclusive eu vi que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. Vocês reconhecem que tem um Deus que vocês não conhecem? Que bom que vocês reconhecem. Vocês estão certos. E é desse Deus que vocês não conhecem que eu vou falar para vocês. E esse Deus fez o céu, o mar, e ele faz toda a sua exposição belíssima. Perceba o que Paulo faz ali. Ele usa um gancho cultural, algo que era importante para a cultura de Atenas, para aqueles pensadores epicureus, estoicos, aquela turma toda, e ele pega um ponto em que ele fala, vocês estão certos nisso, mas não foram fundo suficiente. Posso levar isso além, trazendo a escritura, a cosmovisão bíblica e o evangelho. E é o que ele faz de maneira maravilhosa. E é o que a gente pode fazer também. Uma consequência dessa verdade de Romanos 1 é que nós, nas nossas pregações, nas nossas interações evangelísticas, podemos começar e apontar para Cristo simplesmente qualquer assunto do mundo. Futebol, família, corrupção, enchentes. Nós podemos nos valer daquilo que os descrentes já apreciam. Esse é um golpe aí de jiu-jitsu ou de judô, você usa a força dele contra ele mesmo. Você chega em algo que o descrente já acha certo e você fala, você está certo mesmo. Mas dá para ir mais fundo que isso. Deixa-me dar um exemplo. A gente tem visto lá no Rio Grande do Sul essas cenas lamentáveis. E algo que tem sido bastante enfatizado é o resgate dos animais. O cavalo caramelo em cima do telhado e tantas outras coisas que vocês viram. Eu procurei e eu não vi por aí gente dizendo assim que é um absurdo tratar seres humanos, bichos como se valessem tanto quanto humanos. Eu não vi ninguém dizendo isso. Porém, eu vi um monte de cristãos indignados com os esforços para ajudar os bichos. Esse mundo só valoriza os animais e tal, e tal, e tal. Que oportunidade desperdiçada, irmãos. Fosse Paulo mais esperto que a gente, teria feito algo assim. Coisa boa estarmos cuidando dos animais. Sabe por que a gente deve cuidar deles? Não é só porque eles são bacanas e fofinhos e interessantes. É porque Deus mandou. Aliás, a Bíblia fala que, Provérbios 12:10, que o homem justo cuida dos seus animais, enquanto o perverso é cruel. Então, cuidar bem dos seus bichos é algo que a Bíblia elogia, sabia? O descrente não sabe disso. Opa, o descrente não sabe, voltou. Agora eu comecei a falar certo, que bom. O descrente não tem a menor ideia de que a Bíblia aprova esse tipo de coisa. E mais, você pode falar para os descrentes que você sabe, inclusive, a razão pela qual os animais sofrem. Sabe qual é a razão? Romanos 8 explica. A gente é a razão, nós somos a razão, nós quebramos o mundo. E o nosso pecado faz com que a criação gema. Mas nós temos uma esperança também. É a esperança de Isaías e tantas outras passagens bíblicas que apontam para uma nova criação, um novo Monte Santo do Senhor, onde não se fará feito nenhum dano e ninguém mais sofrerá, nem os bichos. Ou seja, em vez de ficar achando ruim que as pessoas estão se esforçando para resgatar os cachorros, nós poderíamos ter mostrado para esse mundo
que nós temos na história real uma razão mais profunda do que esse mundo tem para falar do amor e cuidado para com os bichos, temos uma explicação mais profunda para dizer por que eles sofrem, e temos uma esperança mais gloriosa acerca deles do que um mero resgate de barco. A gente usa aquilo que esse mundo valoriza e transforma isso biblicamente, como Paulo faz. Paulo fala para a gente, o mundo todo fala de Deus. A gente deve usar o mundo todo para falar de Deus também. A gente pode começar as nossas conversas em qualquer lugar. Que belo ponto de contato, mas em vez disso eu vi um monte de pastor amigo meu reclamando. Tudo é ponto de contato, irmãos. Toda a realidade pode ser usada para iniciar e trazer conversas que terminam na cruz e na tumba vazia, e no dia do seu glorioso retorno. O problema não está nas evidências. Está onde, então? Se o problema não está no que vemos, onde está? O problema está no coração e sua interpretação. O homem rebelde foge de Deus, criando histórias alternativas para explicar o mundo. É o que Paulo diz a partir do verso 20 novamente. Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, qual que é o resultado? Se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, e o seu coração insensato ficou escuro. Se achando sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Por isso eles foram para longe. Detendo a verdade pela injustiça, algo acontece no coração humano. Se o ser humano sabe que Deus existe, mas ao mesmo tempo, diz o verso 32, o ser humano sabe que quem peca é digno de morte, o que ele faz? Tendo conhecimento acerca de Deus, mas não conhecimento salvador, ele se coloca em rebelião contra Deus. Como diz o apologeta Greg Bunsen, o descrente conhece a Deus, mas não reconhece que tem esse conhecimento, e não se submete a ele conscientemente, nem o utiliza apropriadamente. Ele se recusa a glorificar a Deus, ele é ingrato. O problema básico do ser humano é a sua recusa em adorar e servir a Deus. Ele age como a serpente. Ele usa as próprias dádivas de Deus para negar a existência de Deus. Ele pega essas coisas boas e as utiliza para o mal e rebeldia. Ele usa a boca e a linguagem maravilhosamente dadas por Deus para blasfemar contra Ele. Ele usa o corpo projetado e trabalhado de modo assombrosamente maravilhoso dentro de um útero. Ele usa esse corpo para pecar contra Deus. Ele usa a mente privilegiada sobre todas as outras criaturas, não para cumprir o mandato cultural, entendendo o mundo e trabalhando para Deus, mas para inventar formas de escapar de Deus. O homem está em rebelião contra Deus, ainda que não entenda as nuances da própria rebelião. E nós, apologetas, nós pregadores, temos que saber disso. As pessoas para quem pregamos não são pessoas em um terreno neutro, objetivamente buscando conhecer a verdade. Elas são pessoas ativamente fugindo de Deus, tapando os olhos, os ouvidos e o nariz, tentando criar explicações falsas para a verdade que estão ao seu redor. Às vezes a gente quer trazer a autoridade da palavra de Deus e a pessoa diz, não, fala comigo sem Bíblia. Eu não aceito esse livro aí não, já viu esse tipo de coisa? A pessoa fala, não, quer conversar comigo sobre Deus, conversa, mas sem esse livro aí, eu me recuso a me submeter a essa autoridade. Na próxima vez que você estiver dirigindo nas estradas do Brasil e você estiver um pouquinho acima do limite de velocidade, assim, supostamente, você está um pouquinho acima da velocidade e aí a Polícia Rodoviária Federal te para. Você estaciona, chega o policial rodoviário do seu lado e fala, documentos, habilitação. Faça o seguinte, a minha dica para você. Você fala para ele assim, senhor policial, eu não reconheço a sua autoridade. O que você acha? Você acha que vai andar bem? Você acha que ele vai falar assim, já que você não reconhece a minha autoridade, o senhor está livre para ir, fique à vontade, pode ir. Você acha que isso vai acontecer? Mas a gente deixa que o descrente faça isso com a palavra de Deus. Eu não reconheço a autoridade, não importa, amigo. É a palavra autoritativa de Deus. E nós não temos nada diferente para oferecer para esse mundo.
É isso que nós temos, esse livro santo, autoritativo que Deus nos deu. Ao pregarmos, é isso que nós fazemos. A gente chama rebeldes para largarem a sua rebelião. Nós chamamos pessoas que estão fugindo de Deus a deporem suas armas e a dobrarem seus joelhos e a pararem de fugir do Senhor. O descrente não é uma pessoa avaliando em situação neutra as evidências pró e contra a existência de Deus. Não é. Ele é alguém que está diante da revelação de Deus o tempo todo e finge que Deus não está aí, e finge que Deus não existe. E o pecado é isso, é essa idolatria, é tentar colocar algo no lugar de Deus. E a ideia da substituição aqui que Paulo trouxe é muito importante. Ele acha que é sábio, mas ele na verdade está agindo que nem um maluco, é o que Paulo diz. Ele acha que é sábio e estou negando a existência de Deus, estou dando uma explicação alternativa para o mundo, para o universo, para mim mesmo, para a sociedade, para a origem das espécies, para isso, para aquilo. Paulo fala, é só loucura. É só o ser humano tentando arrumar uma explicação falsa que tente fazer sentido de tudo que ele vê. Porque ele está diante desse mundo, algo precisa explicar toda essa beleza, toda essa diversidade, toda essa glória. O amor, a saudade, a tristeza, a família, o carinho, o prazer. Algo precisa explicar essas coisas todas. Mas não pode ser o Deus verdadeiro, porque com ele eu tenho dívida, então vamos tentar achar uma outra explicação. E claro, o que o ser humano faz então é criar sistemas falsos. Ideologias, pensamentos diversos, filosofias, todas as teorias que o homem cria, sejam elas filosóficas, científicas, ideológicas, seja o que for, são tentativas do homem caído fazer sentido do mundo sem recorrer ao Deus Criador. Mas claro, você sabe, não funciona. São falsas verdades, são espadas sem fio, são balas de festim. E o que Paulo está dizendo é algo extremamente profundo e explica a realidade ao teu redor. As pessoas na tua cidade que não creem, elas, em algum nível, sabem que Deus existe. Verso 32, elas sabem que esse Deus é santo e que quem erra merece a morte. A gente vê isso, toda a sociedade isolada, as tribos isoladas, o que for, tem coisas que são dignas de morte. Seu coração foi feito para se relacionar com esse Deus, mas o pecado não deixa. O seu intelecto foi feito para se satisfazer em Deus e o seu mundo, mas o pecado não deixa. A vontade dessa pessoa foi feita para funcionar de acordo com a lei de Deus, sendo livre nele, mas o pecado não deixa. As emoções foram feitas para se alegrar naquilo que Deus se alegra, se entristecer no que entristece ao Senhor, se irar com o que Deus se ira, se deleitar no que Deus se deleita, mas o pecado não deixa. O seu corpo foi feito para sentir, agir e se esbaldar no mundo bom de Deus, mas o pecado faz com que ele envelheça e morra, e busque satisfazer o desejo do seu corpo fora do caminho do Senhor. O pecado é o que faz as pessoas quererem fingir que Deus não existe. As pessoas mudam a verdade de Deus, colocam mentiras no seu lugar, adoram e servem a criatura no lugar do Criador. E é isso que as pessoas estão fazendo. A gente vai ver amanhã sobre como nós podemos usar as histórias bíblicas para contrapor as falsas histórias que as pessoas criam. Esse é o assunto de amanhã. Mas eu quero que hoje você note que o ser humano precisa criar uma narrativa concorrente, uma história falsa, um ídolo, um falso Deus. E as pessoas fazem isso, elas colocam ídolos no lugar de Deus, elas adoram pessoas, elas adoram sentimentos, elas adoram o prazer, o dinheiro, a fama, políticos, jogadores de futebol, a esposa, adoram todo tipo de coisa, menos o que eles deviam adorar. O homem natural está agindo assim. Ele age baseado nos seus pressupostos. E nas nossas conversas, a gente pode ajudar as pessoas a verem que a maneira que eles estão usando para explicar e enxergar o mundo não está funcionando direito. Ou funciona parcialmente, mas que a Escritura e a sua história trazem consigo uma explicação mais abrangente, completa e profunda acerca da realidade. Por favor, entenda, não é que os seus vizinhos sabem que estão vivendo uma mentira e mentindo para você. A gente está falando de algo que é pré-teórico, algo que vem de dentro do coração que nem mesmo o descrente entende. Mas ele tem visto aonde isso leva. Ele está vendo aonde isso vai parar.
E a nossa terceira verdade dessa tarde: a rebelião resulta em terrível perversidade. Verso 26. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. A gente lê isso e olha, e fala, exatamente, é bem isso que está acontecendo. Só que aí você continua lendo, e você vê que pega você também, malandro, olha aí. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. E olha como não escapa ninguém, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Qual que é o resultado dessa ação humana de tapar os ouvidos, os olhos e o coração? De fingir que Deus não existe, de se negar a se dobrar diante dele. Qual é o resultado disso? O Senhor permite que o ser humano vá na direção que deseja. Uma das coisas que o texto diz, verso 24, é que Deus nos entrega, nós, humanidade, as nossas paixões. Quer seguir nesse caminho para ver onde vai dar? Vai. Você vai ver o resultado. Você acha que você vai ter liberdade e uma vida verdadeira assim? Você acha que isso vai ser vida em abundância? E Deus nos entrega as suas paixões infames. O juízo de Deus, às vezes, permite que nós nos afundemos na lama que escolhemos. Talvez você já tenha até experimentado algo assim. Por vezes, a pior coisa que Deus pode fazer por nós é dar exatamente o que queremos. E sabe, todo mundo que nos ouve, em algum nível já está se dando conta disso. Algo parecido com aquilo que Salomão descreve em Eclesiastes, quando ele vai no 1º e 2º capítulo, listando tentativa após tentativa do seu coração de achar sentido. Ele tenta nas riquezas, nos prazeres, no conhecimento, na fama, nos grandes projetos. Ele tenta, e ele fala, tudo isso é vaidade, tudo isso é poeira, é correr atrás do vento. O pecado, ele é assim. Ele é profundamente pessoal. É a maneira que você, como pessoa criada à imagem de Deus, vem tentando reagir ao fato de que Deus existe e você é culpado. E você não quer parar de fazer o que você faz. E você adora por isso a criação, a criatura no lugar de Deus. E você troca o deleite que Deus oferece pela esperança de que coisas criadas, uma nova bolsa, uma ficada, a esperança de um aumento, uma viagem dos sonhos, que alguma dessas coisas supra o seu coração. É isso que as pessoas estão fazendo o tempo todo. Estão buscando nas coisas criadas o que só o Criador pode lhes dar. Seja pulando de cama em cama, de aeroporto em aeroporto, de hobby em hobby, de emprego em emprego, seja o que for. A boa notícia, claro, nós temos é que Deus resolveu esse problema. O próprio Senhor deu um jeito nisso tudo, enviando Jesus Cristo. E nós podemos trazer essa explicação para mostrar para as pessoas que nós sabemos a razão pela qual elas, embora se sintam livres para seguir onde desejam, não se sentem completas. Elas acham que se seguirem num certo caminho de liberdade do pecado, vão andar livremente, mas logo elas se veem enroscadas e decepcionadas e indo para onde não queriam. Porque o pecado é uma pedra no sapato da alma. O pecado não é a liberdade que a serpente prometeu. É mais do que a questão sexual, embora isso seja óbvio no texto, a distorção sexual que desde a antiguidade se faz. Vai mais do que isso, a avareza, a maldade, falta de misericórdia. Toda a humanidade está enroscada de um jeito ou de outro. O resultado dos grandes projetos humanos de liberdade, de achar vida fora do Senhor, tem resultado só em morte. É porque as pessoas vivem pouco que elas não percebem. Se elas vivessem 300 anos, elas iam ver.
que esses ciclos passam, mas elas vivem 15, 20, acabaram de chegar no planeta, os jovens. Elas ainda acham que tem alguma novidade. É por isso que a sabedoria de Eclesiastes é tão útil para o nosso tempo. Achamos que teremos vida longe de Deus, mas não encontramos nada a não ser a morte. Aldous Huxley, por exemplo, no seu leito de morte, pediu doses de ácido, porque só assim ele conseguiria enfrentar o que estava por vir. Porque na realidade todos fomos criados para adorar e servir. E se não servirmos a Deus, serviremos a ídolos. E os ídolos vão partir os nossos corações. E vamos ficar parecidos com eles, menos que humanos, brutalizados. Nós podemos falar isso para as pessoas. Nós podemos, nas nossas conversas do púlpito ou no banco de praça, falar para as pessoas que nós entendemos por que elas estão correndo atrás do que o coração delas deseja, seja qual for o caminho que o coração está indo. E nós podemos falar para elas que não vai dar certo. E talvez ela já perceba que não está dando. Talvez você encontre muitos filhos pródigos por aí, nas pocilgas, caindo em si. E você possa dar a boa notícia de que a casa do Pai está aberta e pode voltar. A vida não vai ficar organizadinha. Nós, às vezes, caímos nesse mesmo erro. Nós achamos que podemos manter uma área da nossa vida em pecado ou na rebeldia contra Deus se a gente estiver bem comportado aí em 95% das coisas. A gente acha, por exemplo, que pode manter a moralidade e a santidade no cuidado da família, no relacionamento conjugal, mas dá aquela escorregada na probidade financeira. Ou o contrário. As coisas andam juntos, queridos. O pecado não fica onde você acha que ele vai ficar. O pecado não é um bichinho bem comportado que você deixa na prateleira e ele fica lá, tá? Ele é muito mais como um filhote. A gente acabou de comprar um filhote de cachorro. Ela aparece em lugares inesperados. A gente deixa ela na sala, ela aparece no quarto, como se fosse mágica. Não tem explicação o que a Millie é capaz de fazer. O pecado é assim, você deixou ele aqui, ele apareceu aqui. Ou ele é que nem um gremlin, alguns de vocês lembram dos gremlins, né? Você deixou um ali, daqui a pouco tem 5. Como que essa peste multiplicou? O pecado é que nem um gremlin, ele se multiplica. Ele vai aonde você não deixou. Sabe, irmãos, a gente pode apontar para as pessoas isso, porque em algum nível as pessoas sabem que esse mundo está quebrado. Saia por aí hoje, ande por Niterói, encontre pessoas da rua e pergunte para elas, faça uma enquete. Qual é o problema do mundo? Pergunte por aí. Algumas respostas que você vai ter. Alguns vão falar, é o político A, B ou C, normal. Outros vão falar, não, o problema do mundo é a falta de educação. Outros vão dizer, o problema do mundo é um time de futebol. O problema do mundo é isso, aquilo, vão dizer um monte de coisa, não vão? Mas sabe o que você não vai encontrar na cidade? Alguém que olhe para você e diga, que problema? O mundo é perfeito. O mundo funciona muito bem, obrigado, não podia ser melhor. Porque as pessoas sabem, instintivamente, e talvez já de maneira refletida, que o mundo não está indo bem. E que essas coisas que Paulo descreve, a pessoa pode até aprovar algumas dessas, mas não todas. Ela pode até aprovar a liberdade sexual, mas ela reprova a avareza e a falta de misericórdia. Ela pode até aprovar uma coisa e reprovar em outra, mas ela olha para o mundo e fala, as coisas não são como deviam. E a gente sabe que elas sabem disso. E a gente sabe porque Paulo nos falou que elas têm noção de que é errado aprovar essas coisas. E a gente pode usar isso. E a gente pode usar mostrando para elas que nós temos no Evangelho uma proposta unificadora e restauradora. Que o Evangelho de Jesus Cristo é justamente o justo morrendo pelos injustos. E Deus provando o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrer por nós sendo assim. Cristo não falou, se ajeita aí que eu salvo vocês. Cristo falou, é do jeito que você está, vem, te quero para mim. E nós podemos usar na apologética, na pregação, mostrar como, por exemplo, a pós-modernidade que nós vivemos é resultado da desilusão com as promessas da modernidade. A modernidade fez tantas promessas, de que nós viveríamos num mundo perfeito, sem guerras, sem morte. Mas o século XX não foi exatamente assim. E levou à desilusão da pós-modernidade. Essa pós-modernidade, ou era secular em que a gente vive, também está se provando tão árida, tão hostil, mas a gente pode mostrar para as pessoas que a gente tem uma saída. Às vezes, nós mesmos cristãos, nós achamos que a santidade é o cavalo de Troia de Deus.
Que Jesus oferece para a gente a salvação, e quando você aceita a salvação, ele fala assim, tem que ser santo, tá? E dá um gole d'água. Nós tratamos santidade assim, como se fosse a má notícia dentro da boa notícia. A má notícia escondida ali, ó, veio a boa notícia do Evangelho, mas tem esse negócio de se comportar bem agora, tá? Poxa. Que nem um cavalo de Troia, que você bota para dentro da sua cidade e de noite saem soldados. O mesmo Jesus que disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E você precisa de uma vez por todas entender que essas duas são a mesma coisa. Vida em abundância é vida seguindo os caminhos de Cristo. Vida em abundância, uma vida plena e cheia de significado, é andando nos passos de Jesus, nosso Salvador. E a gente pode oferecer isso para as pessoas, porque elas já estão tentando ter uma vida plena de tudo que é jeito, e não estão conseguindo. Trago aqui para vocês um exemplo de um dos grandes escritores do século XX, o que foi chamado de a voz da geração pós-moderna. Alguns de vocês talvez conheçam David Foster Wallace, escritor descrente, exímio escritor, desses que vocês lê o que ele escreve e você fala, vou desistir de escrever, porque nunca vou chegar nesse nível de escritor. O cara é incrível. Falecido já, pela própria mão. Ele percebeu como essa tentativa da humanidade de fazer o seu próprio caminho, de criar a sua própria narrativa, ela não funciona. Ele percebeu isso. Ele não encontrou, até onde a gente sabe, a saída. Mas ele percebeu que esse sonho secular, que é tão forte nos nossos jovens, não só nos jovens, mas neles também, de que nós temos que achar o nosso caminho, fazer o nosso nome, criar o nosso valor, sermos fiéis a nós mesmos e ao que somos, descobrir quem nós somos, esse tipo de conversa que é tão forte, que isso vai matar você. No seu livro mais famoso, um romance que se chama Graça Infinita, é um livro fascinante, é uma história de quase 1000 páginas, ou mais de 1000 páginas, que lida com a intersecção entre uma academia de tênis, uma casa de recuperação para viciados, e uma investigação federal acerca de um vídeo que é tão divertido que quem começa a assistir não para de assistir, assiste até morrer. Daí vem o Graça Infinita. Numa das cenas, David Foster Wallace cria um diálogo que eu acho muito revelador. Ele é entre Lyle é uma espécie de guru, ele é o atleta sênior da academia. Todos os jovens querem ser que nem ele. E essa conversa com um outro tenista mais novo. E o mais velho olha para o mais novo e diz assim, você sonha, né? Você arde com desejo de aparecer nas revistas de tênis. E o rapazinho fala, sim. Mas por quê? Eu acho que para me sentir que nem os jogadores devem se sentir quando eles saem na revista, não? Por quê? Como por quê? Eu acho que isso vai dar um senso de significado na minha vida, Lyle. Que coisa. Como isso funcionaria, rapaz? Sei lá, eu só acho que vai. Se não fosse assim, por que eu sentiria o desejo de aparecer nessas revistas? Por que eu passaria tantas lutas e me arriscaria e não dormiria e treinaria tanto? Por quê? Você acha que essas pessoas que aparecem nas revistas se importam muito em aparecer nas revistas? Que elas tiram muito significado disso? Você acha isso? Eu acho que sim, por que não? Se não, por que eu quereria isso? Você diz o quê? O sentimento? Você acha que eles sentem significado? Não? Lamont, deixa eu te explicar. Talvez no início eles sentissem. A primeira foto, a primeira revista, aquela gratificação, aquele peito cheio, se verem como os outros os veem, a hagiografia da imagem, talvez na primeira vez realmente desfrutaram. Mas após isso, acredite em mim, confie em mim. Eles não sentem mais aquilo que eles achavam que iam encontrar. Depois desse sentimento inicial, tudo que eles estão preocupados agora é se a foto ficou estranha, se pegou de um ângulo ruim, se não foi verdadeira, ou ficam reclamando da privacidade violada deles, essa mesma privacidade da qual você sonha se libertar. Algo muda. Após a primeira foto, as pessoas famosas param de se desfrutar tanto da fama, elas se tornam presas, que nem você está preso. Isso é, por acaso, uma boa nova? Isso é uma péssima notícia. Lamont, está disposto a ouvir algo sobre a verdade?
Tá bom. A verdade te libertará, mas não antes de acabar com você. Não antes de acabar com você. Várias das pessoas no nosso mundo já estão nesse ponto, em que elas perceberam que as buscas delas de significado no prazer, no dinheiro, na fama, no corpo perfeito, na viagem sem fim, que talvez ela não funcione tanto quanto prometido por este século. E elas veem que o mundo está quebrado. E a nossa tarefa apologética, homilética, passa por falar para elas: escuta, eu sei o que deu errado. Eu sei por que você não está encontrando no sexo sem fim, na promiscuidade que você achava que ia encontrar. Eu sei por que a fama que você tanto persegue não vai te satisfazer. Eu sei por que dinheiro é um saco sem fundo. Eu sei por que construir a família perfeita ou um plano perfeito na sua vida, eu sei por que não vai funcionar. E talvez você já esteja percebendo que não funciona. Eu tenho uma outra história para te oferecer. Uma história de alguém que veio e entrou nesse mundo quebrado e nos alcançou para nos libertar e fazer da gente mais do que nós seríamos sem Ele. Quer ouvir a respeito disso? Esse mundo sabe algo acerca do Senhor, ao mesmo tempo em que suas narrativas tentam apagá-lo. É um péssimo lugar para se estar. Mas a Bíblia nos ensina que Deus não nos deixou sem solução, e que a má notícia de Romanos 1,18 é coberta pela boa notícia de Romanos 1,16, 17, de que há um evangelho, a boa nova de salvação para todo aquele que nele crê, seja judeu, seja gentio. E quem segui-lo vai encontrar vida e vida em abundância. O que esse mundo precisa é de um resgate. E nós somos arautos colocados por Deus para soar o alarme e dizer para esse mundo que a rebelião tem data e hora marcada para acabar. A gente não sabe qual é, mas tem. Mas que ainda não chegou. E enquanto não chega, o Deus santo e manso está de braços abertos, pronto a receber todo aquele que desejar. E o justo que crer viverá. E nós levamos esse mundo, essas verdades, agindo de acordo com elas, para a glória de quem nos encontrou. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja, Senhor, porque o Senhor nos explica o que vai no nosso coração. E nós podemos olhar para esse mundo ao nosso redor e ver Romanos 1 tão bem descrito, mas confessamos, Senhor, que podemos ver aqui dentro também. Todos nós tem dias em que a gente realmente finge que o Senhor não existe, em que essas verdades que são tão evidentes nas coisas criadas passam batidas diante de nossos olhos, em que nós preferimos servir a nós mesmos em vez de ao Senhor, em que nós acreditamos nas velhas mentiras da serpente de achar que existe vida em abundância longe de Ti. Perdoa-nos, Senhor. Traz-nos sempre, Senhor, na rédea curta. Não permita, Senhor, que nós andemos para longe e caiamos nas tolices da nossa concupiscência, dos nossos desejos vis. Traz-nos para pertinho, Senhor. Faz de nós, Senhor, pessoas que mostram para esse mundo que o caminho da rebelião acaba mal, como em alguma medida todos eles já sabem. E ajuda-nos, Senhor, a, como Paulo nos instrui, falar para esse mundo do Deus desconhecido, e que eles possam conhecê-lo em Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Que o Senhor vos abençoe.